Bom dia, um dia lindo, maravilhoso. Toda vez que eu olho para mim, eu falo: caramba, o tempo está passando, eu estou derretendo, né? E com certeza a mesma coisa está acontecendo com você. E Deus tem falado tanta coisa. Eu aconselho você que está acompanhando os vídeos, né? Lê a carta. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 da segunda carta escrita aos Coríntios. E vamos falar um pouco também sobre o que está escrito em Hebreus, no capítulo 3, ali do verso 7 em diante. Mas eu quero falar sobre o que Deus colocou no meu coração para ler a Bíblia toda, com dois alvos, né? Batalha espiritual e herança, que é passada de geração em geração. E nestes últimos dias ele colocou para que eu aproveitasse esse momento para também estudar sobre exercício espiritual. O que é? E eu estou aqui com a minha esposa. Bom dia, E estou com nosso irmão Daniel, que nos tem ajudado. Ontem aconteceu algo bastante significativo. A minha irmã tinha uma viagem marcada. O Daniel veio lá de Gold Coast para cá em Sunshine. Nós estamos na Austrália, ele 2 horas de viagem, ele se atrasou, a gente viu que não ia dar muito tempo, ligamos para uma outra pessoa aqui de perto, o Robson, que veio rapidamente, mas Deus tinha outra coisa. O meu filho pegou a Jurema e com outro amigo foi para o aeroporto. E eu, o Daniel, minha esposa e o Robson ficamos aqui em espírito de adoração e tudo saiu perfeito, né? Deus tem a forma dele trabalhar. Não somos nós que dizemos para Deus como ele vai trabalhar. Nós só temos que aprender a ouvir o Espírito. E para ouvir o Espírito, nós precisamos fazer exercícios espirituais, que a gente vai ler aqui agora no capítulo 5, a nossa habitação celestial. E depois o ministério da reconciliação, e depois nós vamos ler lá em Hebreus, quando Deus fala sobre a advertência, sobre a incredulidade. Não sou pastor, não sou teólogo, não sou exegeta, não estou fazendo nenhuma hermenêutica, nenhuma homilética, não estou te vendendo milagre, não quero o seu dinheiro, não vou dar o número da minha conta para você depositar dinheiro. Eu quero apenas cumprir a ordem que Deus colocou no meu coração, que é entregar a correspondência. Então estou aqui, correio, tem correspondência para você. E digo que eu sou interesseiro, eu tenho interesse de morar no céu. E nós precisamos nos revestir da roupa espiritual correta, para nós sermos aprovados. Então vem comigo, vamos ler. Capítulo 5, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. A igreja estava muito tumultuada. Paulo mandou uma primeira carta, colocando vários pontos que precisavam ser observados. Houve obediência, mas também houve rejeição. E nessa rejeição, aqueles que rejeitaram estavam dizendo que Paulo nem era apóstolo de Cristo, nem era discípulo de Cristo, e que Paulo estava desviando o dinheiro. E Paulo vem explicando algumas coisas e falando que nós somos barro na mão do oleiro, né? E ele fala que das trevas é que resplandece a luz, né? E ele fala coisas que nós estamos sendo formados, restaurados ao original. E ele começa o capítulo 5 assim, sabemos, ele terminou, como é que ele terminou o capítulo 4? Ele terminou assim, por isso, por causa de tudo isso, do ministério que ele falou, que nós estamos no ministério da justificação, sendo tornados justos, que o ministério da letra mata, né? Ele diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório,
mas o que não se vê é eterno. Aí ele inicia o capítulo 5. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Nós vamos ter um corpo glorificado, como Jesus teve, né? Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, isso aconteceu com Adão quando ele pecou. Ele se viu nu por causa da vergonha. E agora, por causa do Espírito Santo, que é o nosso revestimento, nós não nos veremos nus, mas revestidos, né? Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Deus tocou meu coração e eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E fui selado pelo Espírito Santo e fui adotado como filho. E não sou mais uma criatura. Devo viver e me proceder como filho. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O ministério da reconciliação. Ele falou sobre o ministério da condenação, da justificação, agora da reconciliação com Deus. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Ele falando para os coríntios. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora, já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, nós fomos reformados ao original, nós fomos reconciliados como se nada, nenhum pecado tivesse acontecido. Ou seja, ministério da reconciliação, ou seja, que Deus
em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, como eu agora estou fazendo a você. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora, você quer ver uma coisa que aconteceu? Quando o povo estava no deserto, Deus estava fazendo coisas imensas no deserto. E o povo estava murmurando o tempo todo. Essa falta de respeito, de gratidão a Deus, trouxe uma consequência. Nenhum deles entraram na terra prometida. E eu tenho interesse, eu sou interesseiro, eu tenho interesse de morar no céu. E eu estou aqui entregando a correspondência porque eu tenho interesse de fazer um bom trabalho. E Deus olhar para mim e falar que eu estou fazendo um bom trabalho. E ser aprovado. Ser aprovado para entrar no céu. Porque aqueles lá do deserto ficaram reprovados. Hebreus, capítulo 3, verso 7. Advertência contra a incredulidade. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz, eles viram, hoje a gente lê na Bíblia, mas eles estavam lá, eles viram, como os discípulos viram Jesus, tocaram em Jesus, comeram em Jesus, como muitos viram ele ser glorificado e subir aos céus. É um testemunho verdadeiro. Aí ele diz, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando. Pastor, irmão cristão que está dentro da igreja, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, na minha justiça, jamais entrarão no meu descanso. Eu quero entrar na terra prometida, eu quero entrar na Nova Jerusalém, eu quero ser aprovado. Para isso, eu tenho que parar de murmurar, eu tenho que parar de ficar choramingando pelos cantos, eu tenho que parar de olhar o que Deus está fazendo. Olha aí, está tudo acontecendo, Jesus está pertinho, a gente quase pode pegar ele com a mão. Tudo está se cumprindo o que está na Bíblia. Irmão, se você está dentro da igreja, lê a Bíblia, medita na palavra, deixa o Espírito, exercita o Espírito Santo na tua vida, conserta o teu caminho, se reconcilia com Deus, para de rebelião, para de teimosia. A minha esposa vai trazer uma palavra para o nosso coração e que Deus possa tocar o seu coração de tal maneira que você possa compreender isso que a gente acabou de ler. Lê de novo, assiste o vídeo de novo, medita de novo, para que Deus possa encher você do Espírito e você ir se ajustando aos poucos no caminho de Deus, tá bom? E pega o exemplo do que aconteceu no deserto, né? A minha esposa vai trazer uma palavra para gente. Bom dia, Deus abençoe. Queria deixar aqui o versículo 4. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos por não querermos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para que esse propósito, dando-nos o Espírito
como garantia do que está por vir. Então Deus coloca aqui nesse versículo que está no meu coração, que essas pessoas que estão no mundo despida, né, sem esse Deus que possa nos conduzir ao caminho de Deus, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, e Ele quer dar uma nova vestimenta, né, a essas criaturas que estão no mundo sem direção, e Ele dá oportunidade, é por amor, não é por violência, que Ele quer dar uma vestimenta pelo Espírito, com garantia que está por vir, que o coração possa estar aberto, né, para receber essa oportunidade, aqueles que querem sentir a presença de Deus, obedecer, estar fiel ao Senhor, que eu sei que é com muita dificuldade, todos nós passamos, e o Senhor fala, cuide para que não caia, que a gente possa também estar em oração para poder sustentar aqueles irmãos que estão com dificuldade. E eu me coloco aqui na brecha também para isso. E levanto minha mão em primeiro lugar para poder, aqueles que quiserem aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, que possa levantar sua mão também e falar: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único suficiente Salvador, escreva meu nome no livro da vida, que o Senhor me deixe tudo aquele velho homem para trás, Senhor, me faz um mundo novo, um vaso novo diante do Senhor, para que eu possa ter a mente de Cristo e ser liberto, Pai, que o Senhor tenha liberdade pelo Teu Espírito Santo, fazer morada na minha vida, que eu tenha Teu Espírito Santo para me conduzir minha vida, Pai, mostrar para mim os caminhos que não são certos, mostrar para mim os caminhos certos que eu devo andar, caminhar, para que eu possa chegar à verdadeira vida contigo, Pai. Muito obrigado, Pai, que eu tenho um coração quebrantado, que o Senhor deu Davi, Pai, para que eu possa chegar diante do Senhor, porque o Senhor fala na Tua palavra que sem santidade ninguém verá a Ti, Pai. Então eu te agradeço já pela essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Deus toque teu coração. Nós vamos ouvir nosso amigo aqui, Daniel, nosso irmão, nosso mestre. Mestre que está lá. Eu sou um aprendiz ainda. Amém. Somos, né? Bom, 2 Coríntios 5, me chama a atenção duas coisas aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção é no 2 Coríntios 5, 10, né? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Tá certo? Depois fala lá na frente que todo joelho se dobrará diante de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Falando dessa nossa vida aqui, estamos num corpo. Sejam boas, quer sejam más. Que você tenha ciência, meu querido e minha querida, que todo mundo vai responder diante do Rei dos Reis. Se você crê ou não crê em Cristo, tá aqui o alertinho para você. Vai lá responder diante dele, cara. Então preste atenção que você tenha feito na sua vida. A palavra de Deus, como diz aqui começando aqui pelo 18, é uma palavra de reconciliação com o Criador. Então, se você não crê no Criador, faça uma reflexão. O que isso aqui é, cara? Isso aqui não é nada, bicho. Isso aqui vai virar pó. Como a gente leu lá em Hebreus, Deus se indignou com o povo. Com o povo o quê? Com o coração duro. Um povo arrogante, ignorante. Não seja assim também não, meu querido. Se humilhe, seja humilde. Reconheça que você não é nada. Eu não sou nada. Reconheça a glória do Criador, meu camarada. Glória a Deus. Tá certo? Ele é o Deus, é o Criador. Use isso aqui como proveitoso para salvar a sua vida, cara. Para alcançar o reino dos céus. Aqui ele fala aqui, ó, no 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus
em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, porque tinha se perdido. O pecado, a arrogância, esqueceu das leis de Deus, não levando em conta os pecados dos homens, porque, pecou muito, né? Errou muito, merecia ser destruído, né? De tanta maldade que fez, de não reconhecer o que o Criador fez, as leis que o Criador nos deu, jogar tudo para fora, tudo para o ar. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo aqui. Thales, Márcia, eu, Tiago também. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, o Evangelho de Cristo, ele é feito por nosso intermédio. Deus enviou Cristo e nós somos representantes. Ele chama aqui de embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus, meu irmão. Amém. Reconcilie-se com Deus e com o Salvador. Glória a Deus. Para que você alcance a vida eterna. Tá bom? Bom, né? É a comida diária, a porção do Espírito diária. Fica com Deus, Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso, tá? E procura intimidade com o Espírito Santo. Exercício espiritual, tá bom? Fica com Deus.